Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que o Espírito Santo possa iluminar a mente de todos vocês para esse assunto tão importante que vamos tratar agora. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: "Não nos deixe cair em tentação." Um pedido um tanto diferente, né? Você ora essa frase todos os dias? A tentação é uma preocupação para você? Ou você não se preocupa em ser tentado? Você faz de tudo para que você não seja tentado e principalmente para que você não caia em tentação? Ou você convida a tentação para estar sempre com você? Eu tive um amigo e ele era um homem cristão, mas o passado dele não era tão bom assim. Ele havia sido viciado em drogas, e então ele entrou para uma igreja e ele parou de usar as drogas, e agora estava num momento de fraqueza da sua vida, e ele começou a trabalhar com várias pessoas que fumavam e bebiam. Fazia até parte do trabalho servir bebida, né, numa festa. Eu não lembro direito o tipo de trabalho que ele fazia. Ele não era um garçom, mas ele estava envolvido ali com bebidas. E todos os funcionários ali fumavam. E ele chegou para mim e falou que estava sendo muito tentado com aquele ambiente. E para colaborar mais ainda, ele, mesmo sendo homem casado, falou que tinha muitas mulheres bonitas ali naquele trabalho e, além do mais, elas ficavam dando em cima dele de vez em quando, né? Chegaram até a perguntar para ele se ele era heterossexual, porque onde ele trabalhava haviam muitos homossexuais. E eu dei os conselhos para ele, que eu daria a qualquer pessoa, que eu daria a mim mesmo. Eu falei: você não pode ficar nesse trabalho então, porque você vai acabar caindo. Ele pensou, o salário era bom, ele não saiu. Resumindo, ele voltou a fumar, a beber, provavelmente voltou a usar drogas, eu não tenho detalhes, porque ele sumiu, e o casamento dele acabou. Acabou. Eu tenho contato às vezes com a filha dele, ela já tem 30 e poucos anos, ele nunca mais nem quis saber da filha. Mudou para outro país, etc. Mas o ponto aqui não é onde ele mora, quem é o nome dele, o que ele faz agora. O ponto aqui é: ele convidou a tentação e ele caiu. Veja, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado. Agora, Jesus nunca procurou a tentação. Okay? Ela que vinha atrás dele para derrubá-lo. Então, nós temos que vigiar para que a tentação não nos derrube. E também vigiar para não convidarmos a tentação a fazer parte da nossa vida. Deus nunca pede para que a gente teste a nossa fé, para que teste a nossa força diante de coisas que nos atraem, principalmente. Se você fica brincando com a sua fraqueza, cada um de nós temos uma fraqueza ou algumas fraquezas que são diferentes dos outros, né? Então, eu tenho algumas fraquezas que você não tem e você tem algumas que eu não tenho. Isso prova que é possível não ter essas fraquezas, certo? Se eu tenho algumas que você não tem, você está me provando que é possível não ter essas fraquezas. Se eu também venço algumas fraquezas que você não está conseguindo vencer, eu sou uma testemunha de que você pode vencer. Então, um vai testemunhando para o outro, um vai ajudando o outro, um vai orando pelo outro, e nós temos que individualmente buscar o poder de Deus para que a gente não caia em tentação.
Outra coisa, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém é tentado acima do que pode suportar. Vou repetir: ninguém é tentado mais do que pode suportar. Ok? Então, se você não procurou, como nós fizemos outro vídeo, sarna para se coçar, se você não procurou encrenca, não procurou tentação, e ela está ali te perturbando, é porque Deus permitiu, porque Ele sabe que você pode suportar. Por mais difícil que pareça, diz o apóstolo Paulo que quando a tentação vem, Deus nos envia um caminho de escape. Tá entendendo? Você já jogou algum jogo, algum videogame, mesmo dos mais antigos, que tem ali uma estratégia, você vê assim, aparentemente você não tem saída, mas aquele que fez o desenho do jogo, ele programou um lugar para você escapar. Você escapa, passa de fase e é promovido. Ok? Então, junto com a tentação, tem um caminho de escape. É isso que o apóstolo Paulo diz. Você tem que ficar atento, observar bem e então escapar. A Bíblia fala de Jó, que era um homem muito santo, muito consagrado a Deus, que ele se desviava do mal. Se desviava. Né? Então, o que acontece? Às vezes uma pessoa é um alcoólatra e ele, através da Bíblia, do estudo da palavra, das orações, ele abandona tudo, muitas vezes entra para uma igreja, mas aí ele começa a flertar com o bar, com seus antigos amigos, e ele chega à conclusão: eu não vou abandonar meus amigos só porque agora eu faço parte de uma igreja. Mas o problema não é isso, o problema é que ele tem as fraquezas que estão ali, e então ele não deve brincar com essas fraquezas, porque quando nós alimentamos a nossa natureza inferior, e nós vamos falar muito sobre isso ainda no canal, por isso eu já peço desde já, se inscreva no canal, vá acompanhando tudo que nós fazemos aqui, porque vai servir de muita ajuda para você. Então, a tentação vem ali, você fica alimentando, alimenta as suas fraquezas, né? Então, eu falo assim, por exemplo, da alimentação. Nós não devemos comer qualquer coisa, né? Então, eu falo assim, por exemplo, do chocolate. Você comer um chocolate uma vez ou outra, tudo bem. Você comer constantemente, você vai pagar um preço na sua saúde. Então, eu já falo assim, a minha tentação é na hora de comprar. Eu compro ou não compro. Depois que eu já trouxe para dentro de casa, eu costumo brincar e falo um abraço. O chocolate vai ser comido, entendeu? Então, o que eu faço? Eu não compro chocolate toda hora. Se eu comprar, ele vai ser comido. Tá? Então, voltando ao caso antigo aqui, o cara é alcoólatra, ex-alcoólatra, aí vai lá e brinca com a coisa e cai. Então, isso mostra, né? Sabe, já ouviram falar dos alcoólatras anônimos, né? O primeiro passo, um dos passos ali, o primeiro passo é admitir que você tem um problema X, ok? No caso, com o alcoolismo. Quando a gente admite nossa fraqueza, isso é importante. O apóstolo Paulo diz assim: quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Quer dizer assim, aí que eu me apego mais a Deus. E quando ele via a fraqueza chegando, aí que ele se apegava mais a Cristo para não cair. Nós não podemos desprezar a tentação dizendo que, eu estou com Cristo no controle, né? Como as pessoas, Deus no controle, quando você vê, já era. Tá? E a gente não pode brincar. Você fala assim, Pedro fala assim, o diabo está como um leão ao nosso redor, o tempo todo, esperando uma brecha. Se nós dermos, ele entra. Né? E eu já tomei um rodo dele, do diabo. Já tomou uma chinela, não, um rodo? Ele te passa uma rasteira, te derruba, e depois, pela graça de Cristo, alguns levantam, outros não. Então, nós não podemos brincar achando, não, está tudo bem. Lembre-se, se Jesus fez essa frase, parte da oração que ele ensinou, como um modelo. Não é que você tem que repetir o Pai Nosso todos os dias,
Mas se ele fez essa frase ali como sendo importantíssima, Jesus fez uma oração muito curta, o Pai Nosso é uma oração bem curta, né? Ele estava ali, né? Aquele homem, Deus em carne, ele podia orar 1 hora, não, ele fez umas frases ali, e entre elas fala, não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. Então, é importante isso demais. Se ele pôs uma oração curta, ele fez questão de citar esse assunto, então vamos vigiar mais, vamos prestar atenção, vamos fechar a porta na cara da tentação, vamos alimentar a nossa natureza superior que Cristo nos dá na conversão, a nossa nova natureza. Então, tudo isso é muito importante. Por isso que nós falamos às vezes aqui da televisão, né? Você vai assistir programas que alimentam a sua antiga natureza, músicas ou amizades, seja lá o que for. Se estiver alimentando a sua antiga natureza, se prepare para uma queda. Você vai acabar caindo. Você está flertando com a tentação, flertando com o pecado, né? Martinho Lutero disse, a tentação é um pássaro voando sobre a sua cabeça. Não tem como você evitar. Mas tem como você evitar que esse pássaro faça um ninho na sua cabeça. E depois que ele fizer o ninho e ele estiver habitando ali, aí tudo vai ficar muito mais difícil. Agora eu peço então que você deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal, nós estamos precisando de recursos, nós deixamos sempre o Pix aí para isso, tá ok? E a sua doação será muito bem-vinda e muito bem utilizada, pode ter certeza disso. Ore pelo canal, nós estamos trabalhando para que ele cresça, para que o nome de Cristo seja mais divulgado, que a mensagem espiritual seja mais divulgada. Nós não somos patrocinados por nenhuma denominação religiosa, então nós dependemos dessas doações. Que você fique na paz do Senhor Jesus e receber o poder de Cristo para resistir a toda tentação. Amém.